Oi? Aí. Amém. Graça e paz, boa noite. Amém? Vou convidá-los mais uma vez a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Se você encontrar, por gentileza, fique de pé. Nós hoje vamos para o capítulo 3, até porque hoje é um culto de missões. Eu creio que esse capítulo de número 3 seja bem sugestivo para o que nós vamos, ou pretendemos, lembrar a igreja nessa noite sobre a obra missionária. Todos encontraram? Só são 10 versos apenas. Você hoje pode chegar em casa e dizer: nesse domingo eu li um capítulo completo da Bíblia, estou mais crente do que nunca. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite, Vamos ler um capítulo completo da Bíblia. Diz a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Outra versão diz, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia. Outras versões dizem: e Deus se arrependeu quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos humildemente que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa nos conceder graça para proclamarmos a tua palavra e ao mesmo tempo entendê-la. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. O capítulo 2 desse mesmo livro, ele fala da experiência vivida por esse profeta Jonas no ventre de um grande peixe. E eu acredito que, entre outras coisas, 2 coisas Jonas entendeu no ventre do grande peixe. Primeiro, que ele havia feito um voto a Deus. No momento em que ele foi ungido como profeta, ele fez um voto a Deus. Que voto era esse? Ele diz isso no capítulo 2. De que onde Deus o mandaria, ele iria. E a mensagem que Deus desse a ele, ele entregaria por completo. Ele esqueceu disso. Mas ele não só se lembrou dessa questão no ventre do grande peixe. Ele lembrou-se também uma coisa importantíssima, que apesar dele ser profeta, dever ir onde Deus o manda, levar a mensagem que Deus o entrega, ele é lembrado de uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. Versículo 9 do capítulo 2, que a salvação pertence ao Senhor. Quando Jonas lembra dessas 2 coisas, ou seja, de que ele era profeta comissionado a pregar o que Deus designara e onde Deus o designara, e que ao mesmo tempo quem salva é o Senhor, eu acho que na mente de Jonas caiu a ficha do seguinte: Deus pode salvar o que nós achamos prováveis, e Deus pode salvar também aqueles que nós achamos improváveis. Por quê? Porque o sucesso da missão não dependia de Jonas. O sucesso da missão não depende de mim. O sucesso da missão não depende de você. O sucesso da missão que nos foi dada depende de quem? De Deus. Ele é que é o autor e consumador até da nossa fé.
Isso é primordial para que a gente entenda. Interessante. A gente às vezes realiza uma conferência missionária, por exemplo, um simpósio, e a gente chama alguém que a gente diz, no dia de fulano vai ser o auge. No dia de fulano o céu vai descer ou a igreja vai subir. Interessante, às vezes Deus nos confunde. Usa muitas vezes um desconhecido. Usa muitas vezes, irmãos, alguém que a gente não dava muita valia a essa pessoa. Por quê? Porque o sucesso da missão depende de Deus, e Ele nos usa apesar de nós. Essa é a grande realidade. Está aqui o exemplo. Eu lhe chamo a sua atenção para o verso número 1. A Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, pare um pouquinho aqui. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Como você trata um ninivita? Ou seja, como você trata aquela pessoa que para você acha que não tem jeito de se converter? Talvez você até já desistiu dessa pessoa. Como você a trata? Aquela pessoa que desliza no evangelho muitas vezes. Aquela pessoa que não se firma, não consegue se firmar. Ou aquela pessoa que jamais você olha assim e diz, para esse aí não há solução. Como você trata essa pessoa? Jonas, como nós, fracassou na sua primeira missão. Qual de nós que estamos aqui que já não fracassamos? Que já não deslizamos? Eu acho que pouquíssimos de nós. Porém, Deus lhe ofereceu uma segunda oportunidade. O que Deus está falando aqui com Jonas é o seguinte: Jonas, você vai receber a oportunidade de recomeçar. Tu falhaste da primeira vez, mas eu vou te usar novamente. E uma coisa me chamou a atenção lendo esse capítulo 3, que agora o que foi lançado no fundo do mar, ou no mar, perdão, melhor dizendo, não foi Jonas, mas o que foi lançado no mar foram as falhas de Jonas. Deus estava disposto a recomeçar tudo de novo com esse profeta, como está comigo e como está com você. Essa é a grande realidade. E eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. O caso de Jonas, ou seja, a segunda oportunidade dada a esse homem de Deus, ela não é uma exceção na Bíblia. Há vários retratos de pessoas que Deus deu segundas oportunidades ou mais. Abraão, Jacó, Moisés, Davi, o que dizer de Pedro, que negou Jesus 3 vezes? Foram pessoas que receberam outras oportunidades. Eu concordo com muita gente quando diz que muitos não têm uma segunda oportunidade. É verdade, mas esses tiveram. Jonas teve, e eu creio que você também. E há outras pessoas que pegam essa oportunidade dada por Deus e jogam fora e desperdiçam. É o caso, por exemplo, do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Quando Deus dá uma ordem para que ele ponha em ordem a casa dele, e ele não coloca, Deus acrescenta 15 anos de vida àquele homem, mas ele não leva isso em conta. Me parece que ele perde o filho dele chamado Manassés. Talvez seja essa a razão porque Deus manda que ele colocasse a casa dele em ordem, e ele não tenta colocar a casa dele em ordem. Interessante, o cativeiro babilônico nasceu no ventre, ou na casa, melhor dizendo, de Ezequias, a partir de Manassés, a partir daquela rebelião. Por quê? Porque Ezequias foi uma pessoa que não aproveitou a segunda oportunidade que teve. Interessante, meus amados irmãos. Eu gostaria de lhe fazer uma primeira aplicação aqui nessa noite. O fato de Deus ser bondoso, nos concedendo, como assim fez com Jonas, uma segunda oportunidade, isso não deve ser estímulo, ou servir de estímulo para a nossa teimosia. Atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite. A obediência é a melhor maneira na nossa vida de nós prevenirmos desastres. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Agarre-as, porque, como já diz um certo ditado, as oportunidades têm asas, elas voam. Então agarre-as. Parece que Jonas, mesmo a contragosto, agarrou essa oportunidade.
Mas mesmo assim, às vezes, quando Deus nos dá algumas outras oportunidades, nós colocamos nossos pés na estrada da desobediência. Nós fechamos os nossos ouvidos, nós fechamos os nossos olhos, nós abafamos a voz da consciência a tudo que Deus está fazendo ou a tudo que Deus fala. Isso também é uma realidade. Mas há uma outra aplicação aqui, com base nesse verso 1, que eu gostaria de deixar claro aqui nessa noite. É a seguinte: todas as vezes que Deus trabalha em nós, cristãos ou crentes, através de uma situação adversa, lembre-se, Deus está querendo produzir em mim e em você, perdão, arrependimento. Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus trabalha em nós, através de uma situação adversa, em nós cristãos, Deus está querendo produzir em nós arrependimento. Meus irmãos, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Está difícil hoje, né? Perdão, irmãos. Garganta de pregador é assim. O arrependimento, ele não vai mudar o seu passado, mas o arrependimento pode lhe dar novas oportunidades futuras. Vou repetir: o arrependimento não vai mudar o seu passado, mas ele pode lhe dar novas oportunidades futuras. Versículo de número 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Veja que interessante. É claro que Deus estava reconciliando Jonas novamente com ele, com um detalhe. Olhe para o verso 2. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Qual o detalhe que eu gostaria de destacar aqui nessa noite? A cidade era a mesma, o povo é o mesmo, e a mensagem não podia ser mudada. A palavra era a mesma, Jonas. E há um ensinamento para nós aqui com base no verso 2. Por que a mesma mensagem? Talvez você pergunte: por que não mudá-la? Por que não tornar a mensagem mais palatável? Por que não tornar a mensagem mais agradável? E eu vou lhe dizer por quê. Repito: Jonas, tu vai para Nínive, tu não muda a mensagem, é a mensagem que eu te dei, não mude ela. Por que esse cuidado de Deus para com a mensagem? Eu tenho uma resposta para você. Uma das sutilezas do diabo é, se ele não consegue impedir a pregação da palavra, ele tenta pervertê-la, ele tenta alterá-la, ele tenta mudá-la. Jonas, como eu e como você, ele tinha que entender que a mensagem que ele prega não era sua, ele era escravo dela. Ele tinha que pregar toda a mensagem que vinha de Deus para aquele povo. E isso é uma lição muito importante para mim e para você aqui nessa noite. Ou seja, nós precisamos pregar a verdade, não o que agrada aos ouvintes. Interessante que eu não estou dizendo com isso que você tem que ser mal educado, que você precisa necessariamente, para ser um pregador de Deus, uma pessoa que fale muitas das vezes de forma grossa, que seja grosseira com o seu auditório, por exemplo. Não é isso que eu estou afirmando. Mas o que eu estou afirmando é o seguinte: você tem que ser fiel ao que Deus lhe entregou. Não mude a mensagem para agradar quem quer que seja. Por que isso? Porque muitas vezes, preste atenção nisso, meus irmãos, a mensagem que nós estamos pregando, ela passa pela nossa experiência de vida. Veja bem, se eu não estou certo. A mensagem que Jonas devia pregar era uma mensagem de quê? De juízo. Verso 4. Era uma mensagem de condenação para aquele povo se não se convertesse. Agora, o que eu acho interessante aqui, que eu particularmente creio, que a história de Jonas chegou antes da mensagem de Jonas a Nínive.
Primeiro chegou o relato daquele homem que foi jogado por aquele grande peixe, porque Nínive tinha 1.500 torres, vigiadas dioturnamente por sentinelas. E quando aquele peixe, me desculpe o termo, quando aquele peixe vomitou Jonas na praia, algum sentinela viu. E a mensagem de Jonas não chegou primeiro do que a vida dele, do que o testemunho de vida dele. Claro que a história de vida de Jonas chegou antes do que a mensagem que ele tinha para pregar. Veja bem, me permita um parênteses aqui nessa noite. Essa semana a bomba de gasolina do meu carro quebrou. E eu fiquei no prego. Eu liguei para uma determinada pessoa para que ele fosse me socorrer, e ele foi. Interessante. Quando a mensagem chegou lá, na oficina, minha vida já estava lá. Eu vou consertar o carro do pastor do Médici. Os mecânicos já me conheciam, antes de eu conhecê-los praticamente, antes da mensagem chegar. A mensagem chegou, minha vida já estava sendo analisada por eles lá. Veja que interessante. O que é que me chama a atenção aqui? Eu fico imaginando a forma, a maneira como Jonas foi vomitado por aquele peixe na praia. Com certeza todo descabelado, com certeza todo sujo, com certeza, alguns comentaristas pensam assim, que o suco gástrico do peixe deve ter tirado a pele de Jonas, ele ficou branco, era como uma lesma. Então quando os ninivitas olharam para Jonas e disseram, olha, se Deus fez isso com o profeta dele, se Deus julgou o profeta dele, o que ele não vai fazer conosco? Veja bem, que antes da mensagem chegar, a vida de Jonas já havia chegado. A conclusão dos ninivitas era exatamente essa, olha, esse Deus fez isso com esse profeta, ou seja, ele o julgou, o que ele não fará conosco? Verso 3 e verso 4, olha o que diz o texto sagrado. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que o verso 3 nos diz? Ele relata a importância daquela cidade. Ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, que era na realidade bisneto de Noé. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 10, do verso 8 ao verso 10. Ela foi fundada por esse homem. Ela era enorme. Ela tinha um perímetro urbano de 96 quilômetros. Suas muralhas possuíam uma altura de 30 metros. Existiam lá 1.500 torres. O seu muro tinha uma largura, que conseguia conter 4 carruagens. Veja a largura das suas muralhas. E outra coisa que muito chama a atenção, possuía 600 mil habitantes. Meus irmãos, Nínive, com as suas pequenas cidades satélites, era maior do que Campina Grande. Veja que metrópole para a época. 600 mil pessoas moravam ali. Era uma cidade influente, mas também ao mesmo tempo ela era grande em pecado. Era marcado por malícia, capítulo 1, verso 2, pela corrupção moral, capítulo 3, verso 8, pela sua violência. Então, o verso 4 nos dá algumas informações ou algumas aplicações dessa mensagem importantíssima. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Veja que Jonas foi fidedigno àquilo que Deus o havia entregado. Ele obedeceu a Deus. Eu creio assim, para que a gente entenda, ele colocou o seu sermão debaixo do braço. Ele começou a pregar. Mas o que ele pregava? A palavra de Deus. É verdade. Mas como? Eu tenho muito medo dessas coisas, irmãos. Jonas pregava com fogo em suas palavras. Mas Jonas não tinha compaixão. Sabe qual é o grande problema da igreja? A gente olha para um desviado e a gente fica desdenhando daquela situação. A gente olha para o perdido, prega para o perdido, mas a gente não tem mais lágrima nos olhos.
As lágrimas, nossos olhos estão enxutos demais. Às vezes nós estamos cheios de teologia, mas nos falta compaixão. Ontem eu ia saindo para o culto dos homens aqui. E um rapaz que mora, como eu digo a você, me permite dizer isso, na minha Nínive, na rua onde eu moro, olhou para mim desviado do Evangelho, da Assembleia de Deus, e disse: pastor, vai para a bênção. Eu disse: vou. Ele disse: ore por mim, ore por mim, ore por aqueles que estão ali. Por quê? Porque ele está na sarjeta, ele não tem força para se levantar. Ele disse: eu quero, mas eu não tenho condição de sair. E os demais também eram da mesma maneira. E muitas vezes nós estamos assim, cheios de teologia, é teologia demais, e não tem nada de errado com isso, mas falta compaixão, falta lágrima nos olhos, falta amor pelo perdido, falta amor pelo desviado. Jonas era esse tipo de pregador, que era sintonizado com a mensagem de condenação, mas não com a possibilidade de salvação. Que coisa triste. Era 3 dias para pregar. Se você quisesse percorrer Nínive completa, você levava 3 dias. Ele só levou 1. O que é que você entende? Ele pregou correndo. Ele pregou a condenação, dizendo: tomara que Deus não salve. Essa é a grande realidade. E isso muitas vezes está presente em nós. Nós estamos perdendo a compaixão, irmãos. Nós estamos perdendo o amor pelos perdidos, e a gente não pode ser assim. O que me chamou a atenção aqui, é importante a gente se lembrar que um dia nós fomos como os ninivitas. Você não nasceu crente, você se tornou. Ninguém nasce crente. Nós vivemos sem Deus e sem Cristo no mundo, e você tem que se lembrar que você foi alvo do favor de Deus. Porém agora nós temos que ser instrumentos da graça de Deus na vida dos outros. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser famoso, você não foi chamado para ser o cara, você não foi chamado para ser o intelectual do século, você não foi chamado para ser conhecido, para o povo estar dando like nas suas postagens do Instagram. Você foi chamado para ser servo de Deus. Entenda isso. E eu também. Eu fui chamado para isso. Jonas falou da ira de Deus, mas Jonas se esqueceu de falar da misericórdia. Isso me chamou muito a atenção. Eram 5 palavras apenas o sermão de Jonas, que possuía toneladas de condenação e nenhuma grama da graça de Deus. Como isso é triste. Você tem que concordar comigo uma coisa: ele tinha uma mensagem impopular. A mensagem de Jonas não era popular. Eu vou parafraseá-la. Posso parafraseá-la? Ele chegava em Nínive, correndo em Nínive, durante um dia todo, e parava e dizia o seguinte, parafraseando: vocês tudinho vão para o inferno. Era verdade. Ele estava dizendo isso. Mas o que me chama a atenção é que ele não abriu a possibilidade de salvação. Ele não abriu a porta do céu e disse: olha, ainda há tempo, ainda há jeito para você. O que eu tenho a dizer aqui com base nessa impopularidade da mensagem? Esse era um desafio que o profeta enfrentou, é verdade. Mas esse também é um desafio que nós enfrentamos, eu, você. E esse continua sendo ainda hoje o desafio da igreja: a impopularidade do Evangelho. Meus queridos irmãos que me escutam aqui nessa noite, hoje a gente quer viver de popularidade. Hoje a gente quer colocar postagens que massageiam o ego do perdido. Eu não estou dizendo que você só deve pregar juízo. Você deve pregar também juízo, mas você deve pregar também salvação. Mas você tem que se posicionar. Você não pode agradar 2 senhores, você não pode ficar em cima do muro. E a mensagem que nós temos é de impopularidade, porque vai de encontro ao nosso coração, vai de encontro ao coração do pecador. Mas foi isso que Deus nos deu, irmãos, como o quê? Como missão, pregar toda a verdade.
não subtrair nada, nem adicionar nada, porque a mensagem ela é poderosa para salvar. Me permita aqui um parênteses, por gentileza. Isaltino Filho, um comentarista, ele conta uma história real que me chocou. Ele diz o seguinte, que em um bar em São Paulo, na realidade não era um bar, era um borel, uma casa de prostituição em São Paulo. Um evangelista entra para evangelizar. Ele se depara com uma jovem muito bonita e dá um panfleto àquela jovem. E aquela jovem senta-se com ele à mesa e começa a abrir seu coração. Ela era membro de uma determinada igreja, mas pelo fato dela ter cortado o cabelo, ela foi disciplinada. E ela continuou cortando o cabelo, mesmo disciplinada. E quando o pastor soube disso, não podia mais discipliná-la, não podia fazer mais nada contra ela, voltou-se contra o pai dela, um senhor, já muito idoso, que cantava no coral da igreja. Chegou na casa daquele senhor e disse o seguinte: ou você toma uma atitude com sua filha para que ela deixe o cabelo crescer novamente, ou você vai sair do coral da igreja. O que esse senhor fez? Expulsou a filha de casa, para não sair do coral da igreja. Essa moça foi trabalhar na Grande São Paulo, e numa casa de família, o filho do seu patrão abusou dela, e ela engravidou. Voltou, tentou voltar para casa, ligou para o pai, e o pai disse: você já me fez passar 2 vergonhas. A primeira foi cortar o cabelo, a segunda foi ficar grávida e não casar. Eu não sou seu pai, não se considere minha filha. Interessante. Quem deu abrigo a essa mulher? Quem deu guarida a essa moça? A dona desse bordel. Ela hoje, na época, não sei se ainda hoje, ela trabalhava exatamente nesse bordel. E uma coisa me chamou a atenção lendo esse relato. O seguinte, olha, a mensagem da graça foi abandonada por aquela igreja, que recusou o retorno daquela moça, inclusive o pai. Mas interessante que aquela igreja e o pai dela esqueceram que um dia foram salvos por essa graça. Não adianta nós termos uma mensagem contundente se a gente coloca o pecador contra a parede e não temos mais de forma alguma lágrima em nossos olhos, compaixão daquele que agora está na sarjeta, perdido, talvez até tenha sentado aqui nessas cadeiras aqui, mas não tem mais força. Mas não tem mais força. Verso 5 ao verso 9. O texto diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pastos, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Meus amados irmãos, se no capítulo 1 fala que a palavra do Senhor veio a Jonas, porém ele desobedeceu, no capítulo 3 Jonas resolve obedecer. Mas me permita lhe dar uma informação aqui, talvez que seja muito importante para você. Só o que pode quebrar a relação de desobediência e juízo chama-se arrependimento. Jonas viveu sua experiência no ventre do peixe. Os ninivitas precisavam viver essa experiência. No capítulo 3, finalmente Jonas resolve obedecer. Ele sabia, como eu e como você, que Deus era criador.
No capítulo 1, verso 9, ele diz exatamente isso. Foi Deus que criou o céu e criou o mar. Ele é poderoso para criar todas essas coisas. Mas agora Jonas precisava, irmãos, ir mais adiante e apresentar o mesmo Deus que ele diz que é criador e é verdade, como redentor, como aquele que podia salvar aquela cidade. Essa era a missão dele. E eu quero lhe dizer uma coisa aqui, olha, quando você pega, por exemplo, um trem errado, e você descobre que você está no trem errado, não adianta você correr no sentido contrário dos vagões, porque a locomotiva vai levar você para o sentido errado. Você vai junto com a locomotiva. Só há uma esperança para você. Você precisa sair da locomotiva para que você volte para o caminho certo. Por que eu usei esse exemplo aqui? Porque o arrependimento, a única coisa possível que quebra a desobediência e o juízo, essa relação aí, que é o arrependimento não é uma forma, irmãos, de você sair do ventre do peixe, ou de você sair de Nínive, ou você sair do pecado. O arrependimento é um meio pelo qual Deus tira você de lá. Só há uma esperança para seu familiar. Só há uma esperança talvez para você que está envolto no pecado. Arrependa-se. Não há outra saída, não tem outra solução. Desobediência sempre gera juízo. E a única coisa que pode nos salvar é o arrependimento. E isso é obra de Deus. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Os ninivitas entenderam isso. Aquele sermãozinho de 5 palavras fez a diferença. E eu provo isso a você. Por quê, pastor? Percebam que os ninivitas, eles não receberam a palavra de Deus inicialmente como Jonas recebeu. Eles se arrependeram. E presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu chamo a sua atenção para o verso 5, por gentileza. A Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Me permita uma coisa aqui nessa noite. Quais os sinais do arrependimento na vida de uma pessoa? O verso 5 parece nos dar algumas informações acerca disso. Porque diz que eles se entristeceram pelo pecado. E eles começaram a se humilhar. Guarde uma coisa aí no seu coração. Guarde uma coisa aí no seu coração. Prepotência e arrogância não está presente num coração convertido. Eu vou repetir. Se você é uma pessoa arrogante, e se você é uma pessoa prepotente, reavalie sua conversão. Reavalie se você se arrependeu. Porque a primeira coisa que aconteceu na conversão dessas pessoas foi humildade. Com base no verso 5, eu faço a seguinte afirmação aqui nessa noite. Não existe conversão genuína onde não há arrependimento. Não pode ter. Veja bem que começou de cima a conversão dos ninivitas. Começou com os reis, que eram bem vestidos, cheio de pérolas, cheio de linho. E aquele homem, de forma simbólica, começa a tirar aquilo ali e dizer: olha, eu vou me vestir de pano de saco. Um simbolismo de que ele estava se humilhando, de que ele estava reconhecendo que ele não era nada. Outra coisa me chamou a atenção, e eu chamo a sua atenção também para o verso número 8. Olha o que diz aqui: todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Conversão é mudança. Me permita um parênteses aqui. Uma conversão que muito fala ao meu coração é Lucas 19, Zaqueu. Quando Zaqueu se converteu, ele converteu em primeiro lugar o seu bolso. Ele deixou de ser alguém avarento para ser alguém generoso. Vocês estão lembrados da conversão daquele carcereiro lá em Filipos?
o homem que colocou Paulo e Silas no tronco, que fez vergões nas costas de Paulo e de Silas. Quando o evangelho alcançou o coração daquele homem, ao invés de vergões, o que ele começou a praticar em Paulo e Silas? Ele começou a lavar os vergões. Aonde eu quero chegar? Que a conversão dos ninivitas foi demonstrado pelo abandono imediato de seus maus caminhos, assim como Zaqueu, assim como o carcereiro de Filipos. Espero que assim como eu e assim como você, conversão gera isso. E eles começaram a abrir mão imediatamente e definitivamente da sua violência. Eles abandonaram as armas, eles abandonaram a forma truculenta como eles viviam. Isso me chamou muito a atenção. E há algumas aplicações para a nossa vida aqui nessa noite. Quais, pastor? Com base nesse bloco de versículos, do 8 ao 9. Onde o pecado não é abandonado, irmãos, não há evidência de conversão. E onde não existe evidência de santificação, não pode haver conversão. Você pode perceber que no verso 9, eles dizem: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e não se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. O que é que ele está dizendo aqui no verso de número 9? Os ninivitas, eles não exigem nada, mas eles começam a suplicar a Deus por misericórdia. Nenhum de nós que estamos aqui, nós chegaremos naquele grande dia e diremos a Deus: olha Deus, eu estou aqui, eu fui salvo porque eu fiz muitas obras. Olha meu intelecto, Deus, como era, por essa razão eu posso entrar no céu. Nenhum de nós que estamos aqui poderemos fazer isso. Nós dependemos do mérito de outro. Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos ofereceu a vida. Nós merecíamos ser crucificados, Ele foi já por nós. E por essa razão, quando nós olhamos para a cruz, nós devemos nos encantar e dizer: eu era um verme, eu era um mendigo, eu não tinha pão, encontrei no Nazareno, eu não tinha água, encontrei nele. E eu tenho que oferecer esse mesmo sentimento aos outros. Evangelizar é isso, é um mendigo dizendo a outro mendigo que encontrou pão, o pão da vida. É um mendigo dizendo a outro mendigo que encontrou água, a água da vida. É um mendigo dizendo a outro mendigo o seguinte: ei, eu encontrei sentido para a vida. Isso é evangelizar, é a nossa missão, porque na realidade nós não somos nada, absolutamente nada. A conversão nos leva a esse reconhecimento da nossa pequenez e ao mesmo tempo da grandeza e da soberania de Deus. Oh, meu irmão, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Minha mãe está ali, e essa semana eu recebi na minha casa uma pessoa que trabalhou por 30 anos com minha mãe. E fazia algo em torno de 30 anos que eu não via esse rapaz. Ele já é um senhor na realidade. E ele foi lá em casa, tocou na cigarra, e eu desci, ele olhou assim, e eu vendo que ele estava admirado comigo. Aí olhou para mim e disse: você é Rony? Eu disse: sou. E ele, na cara de pau, disse: como tu estás feio. Você está entendendo, meu irmão? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu disse: bem-vindo. Bem-vindo, Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Nós não somos nada. Ele disse, aí ele tentou remedar a conversa. Eu digo: eu já entendi, meu irmão. Já entendi, vamos conversar, eu já entendi. Eu sou finito, nós somos finitos, essa é a grande realidade. Pode fazer o que fizer, mas nós temos uma esperança, baseada naquele Nazareno, de ter um novo corpo, de morar num novo céu e numa nova terra, de ter vida eterna, ou seja, vida de qualidade e também sem fim. Eu tenho essa esperança. Você tem? Apresente isso aos outros. Porque se nós dependermos só da nossa estética, só do que nós temos, nós estamos mal. Verso 10. Se ele tivesse me dito isso há 30 anos atrás, eu tinha corrido com ele lá de casa. Mas hoje eu recebi com alegria.
Não que eu concorde totalmente com ele, está entendendo? Mas eu sei que é a realidade. E por amor, eu fiquei calado com aquele ninivita. Verso 10, a gente se encerra aqui. Deus viu o que fizeram. Eita, Deus maravilhoso. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia, não é? Outras versões dizem, Deus se arrependeu quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O que é que me chama a atenção aqui? Em primeiro lugar, Deus não pode se arrepender, irmãos. Por que Deus não pode se arrepender? Pois Ele não luta contra si mesmo. Deus nunca foi desobediente, Ele é perfeito. Daqui a pouco eu vou dizer a você o que significa essa palavra, o arrependimento de Deus. Mas antes, deixe-me dizer uma coisa aqui. Como esse Deus vê? Porque o verso 10 diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. É interessante o seguinte aqui. No capítulo 1, verso 2, Deus viu a malícia de Nínive. No capítulo 3, verso 2, Deus viu a grandeza de Nínive. Porém, aqui no verso 10 do capítulo 3, Deus contemplou o quê? O arrependimento e a fé dos ninivitas. Deus tudo vê. E nada passa despercebido por aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele vê absolutamente tudo. E eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Deus não despreza um coração quebrantado. Onde houver sinal de arrependimento, há oferta de perdão. Talvez você entrou aqui nessa noite ou esteja me acompanhando de forma remota. E você acha que não há solução para você. Eu gostaria de dizer aqui em alto e em bom som, mais uma vez, Deus não despreza um coração quebrantado. Onde houver sinal de arrependimento, com certeza há oferta de perdão. Mas não só isso. Jonas, como também muitos crentes, podem até ser pessoas insensíveis. Nós temos muito. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja insensíveis à dor do caído, à dor do perdido. A gente tem muito, irmão. Muito. Jonas pode ser assim. Você pode conhecer pessoas assim, insensíveis ao pecado, à dor do outro. Mas deixa eu lhe dizer algo. Deus não é. Deus olha hoje para você e contempla teu cônjuge. Deus sabe com quem você é casado ou casada. Ele vê. Ele sabe o que está acontecendo debaixo do teu teto. Com certeza. E Ele se preocupa com isso. Deus sabe a dor de uma mãe que tem um filho desviado. Os insensíveis não olham para isso, mas Deus vê e sabe. E contempla, e vê. Jonas talvez não visse isso, mas Deus via 600.000 pessoas perdidas. E disse, Jonas, vai. Porque apesar de tu fazer do teu jeito, eu vou te usar para salvar aquele povo. Vai, Jonas. Só são 5 palavras. Prega lá da maneira que tu quiseres. Mas eu vou usar esse sermão para converter aquele povo. Porque não depende de nós. Eu acho que eu jamais seria alcançado por um insensível. Porque eu era questionador quando você vinha pregar para mim. E a primeira pessoa que teve a ousadia de fazer isso foi um analfabeta. Que foi até mim. Teve essa ousadia de entrar, me encarar e dizer, você é um arrogante. E Deus vai lhe quebrar. E vai lhe fazer um pregador da palavra. E aquela que vive com você, mas nunca vai tocar no teu corpo. Uma quinta-feira, uma quarta-feira, 4 de janeiro de 2001. Você sabe o que é isso? Eu vivia com 5 mulheres, irmão. Eu não digo isso para minha glória, não, eu digo isso para minha vergonha. Os pastores lá da minha rua diziam, isso não tem jeito não.
Deixa, dizia a minha esposa, pode deixar, não tem jeito não. Foi preciso um Jonas entrar na minha casa e dizer isso. Aquelas que tocam em você, mas nunca tocaram, desde esse dia, nunca tocaram mais para mim, nem ligaram para mim. Quem foi que falou? Quem foi que disse? Está aí minha esposa que pode dizer. Abandonaram, sumiram, não vi mais. Com 4 dias de conversão, essa que está aqui, ó, Janeide, me deu um panfleto e disse, vai fazer o ITESMI? E a moça tinha dito, você vai ser pregador da palavra, e Deus vai lhe ensinar essas palavras com letras de ouro. Deus usou Janeide e disse, está aqui, vai fazer. Ela lembra disso. Vai fazer o ITESMI, Rony? Não seja insensível aos ninivitas. Não seja insensível àquele que você pensa que não tem jeito. Aos improváveis. Deus quer salvar os improváveis também. Meu irmão, o livro de Jonas é tão questionado. Você sabia disso? Por quê? Porque o livro de Jonas, ele é um livro cheio de fatos fantásticos. Cabe na sua mente, sinceramente, um grande peixe engoliu um homem, passa 3 dias dentro do ventre do peixe e o cara está lá vivo. Que milagre, né? Interessante que eu tinha um irmão em Cristo Jesus que faleceu. Ele sempre me dizia o seguinte, Rony, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas foi quem engoliu o grande peixe, eu acreditava também. Porque eu vivo pela fé. O que me chama a atenção aqui também, que de repente esse livro é tão fantástico que uma planta nasce do dia para o outro e cresce, de repente, para dar sombra ao profeta. Um sermão tão pífio desse, 5 palavras, irmão. Você não prega por quê? Você tem vergonha de levar uma mensagem na casa do teu familiar? É falta de preparo, é? Será que Deus não está com você, não? 5 palavras. Nem no Pentecostes houve isso. 600 mil pessoas, entre elas 120 mil crianças, se converteram. Com um sermão de 5 palavras. O que é que eu quero lhe dizer aqui nessa noite? Se disponha, crente que está aqui nessa noite, a fazer a obra de Deus. E você que está envolto em pecado, rompa com ele. Sabe por quê? É isso que Deus viu em Nínive e enviou o perdão para aquela cidade. Deus quer salvar pessoas aqui nessa noite também. Eu termino. Praticamente já terminei, mas eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia, sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 11. Você vai entender por quê. Verso 29 até o verso de número 32. Vem cá. Muitas vezes eu escuto o seguinte, pastor, fulano é muito jovem para vir para a igreja, ele não entende a mensagem. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque nossos jovens aprendem química, aprendem física, aprendem matemática. No meu tempo de estudante não existia uma coisa mais difícil a não ser você do que derivada. Nossos jovens aprendem tudo isso. Mas uma exposição bíblica parece que é difícil demais de se entender. Olhe para o que esse texto está dizendo aqui. Versículo 29 até o verso de número 32. Visto que aumentava as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: essa é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de quem? O de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Preste atenção no verso 32. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram, com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Naquele grande dia, todos que estão aqui, no dia do juízo, você não vai poder, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você não vai poder chegar e dizer: Deus, eu não me converti, porque eu não tive condição, o sermão foi difícil demais. Não teve teologia suficiente para me converter, Deus. E Jesus vai trazer com ele aquela geração de 600 mil ninivitas, é isso que o texto está dizendo aqui, e vai dizer, diante da nossa face, esse povo se converteu com um sermão de 5 palavras. Quanto tempo você tem de cristão, entre aspas, e não toma posição? Eu finalizo dizendo o seguinte, ainda com base no verso 10. O que significa o arrependimento de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que Deus não se arrepende, porque Deus não precisa se arrepender, que Ele nunca erra, Ele é perfeito. Isso é o escritor dando qualidades humanas a Deus para que a gente entenda o texto. Na teologia isso é chamado de antropopatia, qualidades humanas que é dada a Deus. Por exemplo, Deus se arrependeu. No hebraico é a palavra que mais se assemelha ao que eu vou dizer aqui. O que significa o arrependimento de Deus? Presta atenção. É quando o homem se arrepende do seu mal. Então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece o quê? Misericórdia. É o que Ele precisa me dar. Vou repetir. O que significa o arrependimento de Deus? Quando o homem se arrepende do seu mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.